Se o cara acredita que, pegando pela proporção aí, se você der, então, 200 telefonemas em São Paulo, você consegue saber como pensa a cidade? E como é feita essa escolha? Quem escolhe as perguntas? Você sabe que quando você faz testes de alternativa, vocês sabiam que tem diferença entre o cara escolher A, B, C ou D? Tem mais de um número do que outro? O A costuma ter mais? Então, aquele que você coloca em primeiro lugar provavelmente vai ser favorecido por essa colocação? Tem isso. Tem a forma que você pergunta. Lembra quando foi o plebiscito do armamento? Olha a vigarice que tinha lá. Eles queriam pôr a ideia de não, porque o não é sempre negativo, né? Não apenas semântico, mas no imaginário. Então, eles quiseram que aqueles que queriam a liberdade para ter armas tinham que votar não. A pergunta era invertida. É que a população era tão a favor que, mesmo assim, e naquela época vai ver que eles ainda não tinham esse controle todo sobre urna. Né? E mesmo assim, eles perderam. Então, imagina, essas questões semânticas, né, é muito usada. Né? Então, em parceria, a mídia pega o resultado dessa pesquisa, que seria, vamos lá, irrelevante, para dizer o mínimo, pode ser até trazer alguma curiosidade, mas como é estampado o resultado dessa pesquisa? 70% dos brasileiros. Se essa gente tivesse um pingo de honestidade, que eles são tão exigentes quando é algo contrário, né? Tem que ter revisão dos pares, tem que ter todo o linguajar adequado, não pode ter nenhuma coisa inadequada em todo o discurso, é o que eles exigem. Foi assim durante a pandemia. Mas aí eles pegam, e ao invés de colocar 73% dos entrevistados, eles colocam do Brasil todo. Isso é coisa de vigarista. A imprensa, e nem cita mais que foram 2.000 só. E aí chegaram ao ápice da picaretagem máxima. Assim, é o troféu super, mega, hiper picareta. Eu tenho que ser uma picareta de ouro para o cara pendurar na sala. Os caras entrevistaram, após o debate, 64 pessoas. Vou repetir, 64. 64. 60 pessoas. Exatamente, ó, um número assim, 10 vezes menor do que temos aqui na live. E o que acontece aí? A imprensa inteira repetindo, até agora, análises, um monte de cientistas políticos escrevendo artigos com base nas respostas de 64 pessoas escolhidas por quem? Por quem? Pelo Instituto de Pesquisa, que pertence ao jornal que já se declarou inimigo. Ele já é, assim, para qualquer pessoa com QI de 2 dígitos, já sabe que tem uma ligação, já que não dá mais para dissociar uma coisa da outra. São inimigos declarados. Então, como que um jornalista, um editor, e não é só um cara que escreveu, não, dezenas deles, passa pelo editor, pelo revisor, pelo subeditor, pelo chefe do editor, pelo puxa-saco do editor, pelo diretor, e todos eles acharam que era normal você dar uma manchete que faz um juízo de valor de um fato que acabou de acontecer,
com base em 64 pessoas. Quando eu vi alguém comentando isso, essa pessoa já caiu, para mim, assim, eu já imagino que, assim, se eu ver ela fazendo isso 2, 3 vezes, eu já vou achar que ela não relincha por modéstia e vou evitar ficar por a parte de trás para não tomar coice. Porque tem que ser burro demais para acreditar nisso. Entendeu? Outro dia eu falei que é o cara que compra terreno no mar. Não. Acreditar numa pesquisa dessa é mais burro que comprar terreno no mar. É o cara que comprou a Estátua da Liberdade ou o Cristo Redentor. E olha como a imprensa está trabalhando isso, meu. É inacreditável, assim, o descaramento desses caras, meu. Eles estão... Você via as perguntas dos jornalistas, a pergunta já era uma acusação. E para um, e para outro, que foi condenado, não foi assim. Cara, se você ainda dá audiência para esses caras, eu vou sugerir a pílula azul, mas olhe que ele tem um formato anatômico que serve também de supositório. Entendeu? Porque só tomar a pílula azul não adianta mais, você tem que usar como supositório. E então essa é uma coisa que eu queria também destacar, porque está sendo muito usado, né? Eles, de certa forma, se aproveitam da preguiça das pessoas, porque eles sabem que a maioria não vai ler a matéria. Então vai ficar só aquilo no imaginário, né? Eles jogam aquelas pílulas envenenadas, diluídas no restante da matéria, e diluída assim, com funk carioca, futebol, vulgaridade, temas de revolução sexual que estão hoje na grande mídia, que realmente não interessam a nem 1% da população, mas que eles têm um espaço de pauta essencial. Né? Outra coisa maravilhosa que eu vi hoje também. Eu até mudei, porque eu quero fazer uma live para a gente refletir sobre se o nacionalismo atualmente não está sendo uma antítese do globalismo para gerar uma futura síntese. Eu acho que eu ia falar sobre isso hoje. É algo que eu já venho pensando há alguns 2 anos. Acho que ficou um pouco mais de 2 anos. Acho que 3 anos, deve ser uns 3 anos. Acho que foi em 2019 que eu comecei a pensar assim, porque o direcionamento que estava indo no nacionalismo me parecia algo artificial. Então, eu ia falar isso hoje, mas quando eu vi vejo essas coisas, né, eu falei, não, a gente precisa voltar a esse tema, porque nós estamos numa época, seja do ponto de vista nacional, né, que é período eleitoral, seja do ponto de vista internacional, onde estão se redesenhando uma série de coisas no cenário geopolítico. Então, seria importante a gente falar sobre persuasão, isolamento e vigarice. Porque a ideia de persuasão, quando ela não é desejada, são muito poucos casos onde ela é eticamente aceita. Né? E com essa arma de provocar o isolamento por meio de uma construção de um falso consenso, quem está usando essas ferramentas, para mim, é vigarista. Não tem outra. Ou é burro, feito uma porta, e não percebe que teu chefe é um vigarista e você está trabalhando para vigarista, que tem, isso tem. Ou é um vigarista. Ou é o meio termo. Aí o cara é meio bobo, não entende direito o que está fazendo, mas está ganhando bem, então ele sabe que tem um pingo de vigarice ali, mas ele empurra a bola para o mesmo lado. É o que eu acho até que talvez seja a maioria. Então, não é muito claro tudo isso, né? Sobre essa questão do papel do mediador que eu falei. Essa é a notícia que eu acabei... Estou falando como se eu já tivesse dado